Memória. Memória é basicamente a capacidade humana de conservar mentalmente conhecimento, conceitos, sensações e pensamentos. Para que a memória se expresse da melhor forma, ela exige um alto dispêndio de energia mental. Nossa memória pode ser dividida em curto e longo prazo. A memória de curto prazo é a capacidade que temos em reter pequenas quantidades de informações durante um período curto de tempo. Memória de longo prazo pode durar dias a décadas. O conhecimento adquirido pode permanecer por tempo indefinido na nossa memória. Ela também pode ser chamada de memória explícita, episódica, semântica, autobiográfica e implícita, responsável por armazenar habilidades repetitivas como habilidades motoras, sensitivas e intelectuais. Sendo assim, a memória de curto prazo passa a ser uma porta para a de longo prazo. Uma vez que tornamos a repetir algo armazenando na de curto prazo, essa ação passa a se tornar de longo prazo, da mesma forma que qualquer dano na memória de longo prazo prejudica a de curto prazo e vice-versa. Ele ficou lá em cima. O trabalho consiste em um teste de memória de curto prazo, aplicado em 20 participantes, sendo que cada integrante do grupo tinha que escolher 6 para participar do trabalho. E nesse teste a gente tinha uma lista de sendo 4 dessas listas palavras e 4 números, já pré-estabelecidas pelo nosso professor. E a gente tinha que fazer a aplicação desse teste em um ambiente calmo, um ambiente tranquilo para que as palavras pudessem ser ouvidas com mais clareza. E a partir desse teste a gente teve alguns resultados que a gente vai apresentar a seguir. Aqui primeiro temos a lista 1, que consiste em algumas palavras aleatórias. E o interessante a se notar, tanto nessas como nas outras listas, é o índice de acerto nas duas primeiras palavras, nas duas palavras do meio e nas duas últimas palavras, que são as palavras que normalmente têm o maior número de acertos nesses testes. Tanto é que o abacaxi, pistola, algodão e a pia chegam a quase 80% de acerto na lista 1. A lista 2 consiste em uma lista com alguns animais e ela, por ser uma lista que se trata de coisas similares, ela teve um número de acertos na média. A maioria das palavras teve um acerto grande e foi fácil de lembrar assim porque normalmente as pessoas faziam associações a cachorro. Então já que tem cachorro pode ser que tenha gato. E as pessoas iam colocando e fazendo esse tipo de associação. A lista 3 ela consistia numa lista com 10 palavras, óbvio. 9 dessas palavras se iniciavam com F e uma com D. Nessa lista o grau de acerto foi grande também. Faca teve quase 90%, que era uma do começo. Funeral teve quase 70% de acerto. E o interessante de se notar é que nessa lista, dado, que é uma palavra com nome aleatório, é muito mais recordada do que até outras palavras com a própria letra F. A lista 4 consistia em uma lista com coisas que estavam no veículo ou faziam parte do veículo. E a lista 4 ela tinha um diferencial, porque a gente falava ela para o candidato e a gente esperava 5 minutos até começar a fazer com que ele começasse a anotar. E ela foi surpreendente porque muita gente conseguiu acertar a maioria, sendo que demorou 5 minutos para ela começar a ser escrita. E ela teve um grande número de acertos em acelerador, que era uma das palavras finais, roda, que estava no começo, e ali no meio ela teve uma média grande, porque muita gente conseguiu se lembrar. A partir da lista 5 começou a ser utilizados números. E aí que a brincadeira começa a ficar um pouco interessante. Porque muita gente não tem facilidade para guardar número. E nessa lista, conforme vocês vão vendo agora que é só número, as palavras que estão no meio, no começo e no final,
os números que estão no meio, no começo e no final, são os que mais são lembrados, que é o que mais tem facilidade de memória. A lista 6 também é de números e ela teve um acréscimo nas casas decimais. E aí a diferença é notável, porque a partir daí as pessoas começam a se lembrar menos dos números e aí chega até ter palavras, números que nem lembrados foram. E aí aquela diferença que a gente fala, as maiorias das palavras que foram, dos números que foram lembrados são os dois últimos, que é os que estão mais frescos na memória e mais facilidade para serem lembrados. A lista 7 é números também, novamente. E aí é o que a gente já vem falando, as duas últimas palavras com um grau maior de acerto e as do meio, que normalmente eram lembradas antes, não tem tanta facilidade devido ao grande número de números. E aí vai ficando um pouco mais complicado, porque aumenta uma casa decimal, fica mais difícil, antes você não conseguia guardar 3, e aí aumenta para 4, e aí vai ficando mais difícil para a pessoa se lembrar. E aí ela tem facilidade de lembrar os dois últimos, que estão mais frescos, estão no final. A lista 8, os números dela era o mesmo da lista 7, só que agora elas estavam separadas em dois. E aí a mesma coisa da outra lista 7 veio para a lista 8. As pessoas não têm tanta facilidade em guardar os números. E ainda mais quando falado de dois em dois. E aí também nessa lista 8 a facilidade maior das pessoas é guardar os dois últimos números. Os dois últimos números. Tiramos como conclusão a partir dos gráficos que a porcentagem de acertos apresentados nas primeiras e nas últimas palavras ela tem um grau maior do que a das outras. E a gente conseguiu também notar uma diferença muito grande quando a lista foi passada de nomes, né, letras, para números, que tem um grau de recordação muito maior em números do que em letras do que em números. E vale fazer uma ressalva aqui também para a lista 4, que é a lista que tinha um intervalo maior entre a fala e passar para o papel. E ela teve um índice de acerto muito grande para ter esse fato de ser demorado um pouco mais de falar.